para a gente entrar lá no Instagram. Agora vamos lá para o Instagram, tá? Você quer o meu Instagram? Tá. E ele vai ficar azul lá e vai começar a transmitir também. Ó, ficou azul agora. Uhum. Deu certo aí? Faço o mesmo, né? Vou lá na Faz aba o do mesmo. Instagram. Isso. O transmitir ao vivo agora ele está clicável, eu vou clicar nele. Isso, beleza. Estamos no ar, então, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Lídia. Pessoal, para quem está entrando agora, agradeço o público e a audiência. Óbvio que as pessoas estão entrando. Estamos atrasados porque precisamos só configurar algumas coisas de redes sociais, mas 10 minutinhos aqui, acho que não prejudicou absolutamente ninguém. O pessoal preparou um chá e tudo mais para poder assistir a gente aqui, certo, Lídia? Bom, Lídia, seja super bem-vinda nessa série de lives que eu estou fazendo sobre o tema prosperidade, e a gente tem abordado muito isso. Semana passada a gente estava com o Wilson Poit, um daqueles empreendedores raiz que veio do interior de São Paulo e montou uma belíssima empresa. E eu, particularmente, estou empolgado com a nossa live de hoje, porque a tua família tem uma história interessantíssima aqui no Brasil, e uma das coisas extremamente raras no Brasil, que é uma empresa longeva, né, de 114 anos. 114. 114, e com a tua liderança, né, dentro de um mundo que a gente muitas vezes fala de masculino, mas nós vamos explorar essa liderança tua, essa liderança da tua família, porque eu acho que é extremamente interessante. Obrigado por aceitar essa live, viu? Eu que te agradeço. E para mim, ser com você, que é uma pessoa, um ser humano tão correto e tão lutador pelo bem da nação, né, pelo bem da população brasileira, que luta pelas causas corretas, eu não estaria aqui, viu? Eu só estou porque é você. É importante deixar claro isso. Obrigado, mas eu diria o seguinte, que só o fato de vocês terem 114 anos no Brasil também tem o mesmo espírito. Senão vocês não estariam mais no Brasil. O fato de a gente insistir e querer, né, trabalhar com o Brasil mostra a nossa idoneidade nessa história aqui. E a história também, por 114 anos, mostra a integridade, mostra a confiança, mostra um monte de coisas que nós vamos trabalhar aqui. Mas eu queria que você apresentasse, né, desse um pouco da história do teu bisavô, né, o Leon Sayegh, que veio em 1912, não é isso? Que veio de Alepo, na Síria. Conta essa história, porque ele já era Urive lá, né? A história já vem de lá, né? Você sabe que lá teve 3 gerações anteriores em Alepo. A Síria tem muitos joalheiros e banqueiros, né? Ela trouxe para o mundo joalheiros e banqueiros. Eles eram muito matemáticos. Infelizmente, às vezes eu penso, com tudo que a Síria passou, de todas as guerras e ataques, quantas inteligências foram destruídas, né? Assim como eu acredito que aqui no Nordeste do nosso Brasil, que poderia ser uma Miami, digamos assim, também aconteceu nos últimos 20, 30 anos, não é? Eu comparo muito quando eu viajo. Mas meu avô veio, já tinha 3 gerações lá, que trabalhavam com joias. Na verdade, ele veio de navio, junto com a família Safadi e Safra, e eles foram para a linha dos bancos, né? E o meu avô já trabalhava com diamantes, na verdade. Tá. Sayegh em árabe, como você muito bem colocou aqui. Você fez um resumo maravilhoso, eu amei, eu fiquei emocionadíssima, eu te contei, né? Que eu fiquei super emocionada com o que você pesquisou, estudou, mas também um engenheiro mecânico da FEI, a gente não podia esperar outra coisa, né? E FEI e GV só podia dar esse resultado aqui. E ele veio e numa época bem difícil, né? E depois, obviamente, ele formou uma família aqui no Brasil. Ele começou com lapidação de diamante aqui, tá. Com uma sociedade, e depois ele começou a Casa Leão Joalheria. Mas com pedras brasileiras? Com pedras brasileiras? Não, diamante. Primeiro foi diamante. Mas diamantes brasileiros ou vinham de fora? Eram diamantes brasileiros ou não? Já era de fora. Ele trazia de fora. E ele já tinha essa coisa que hoje eu faço muito, que é o reciclar, né?
que é também trabalhar com joias de família, porque a joia ela é eterna, né? Então, meu avô também já trabalhava com joias de família, e num mundo de tantas guerras e de povos fugindo das guerras e se movimentando para recomeçar a vida em outros lugares, tanto árabe como judeu, ele tem como recomeçar, ele tem isso como base de vida, as joias, né? Tanto Exato. os homens como as mulheres, né? Tem como segurança o patrimônio, a joia. É um patrimônio que você leva e consegue recomeçar a sua vida. E o vovô Leão, ele começou assim. Você sabe, a gente está super focado para falar da Casa Leão Joalheria. Mas eu sei que não é momento, agora no começo da live, mas o meu avô materno, a minha mãe é formada na São Francisco, na época do Ives Gandra Martins, no mesmo ano, o meu avô materno, ele montou o que hoje é chamado Armarinhos Fernando, que se chamava Armarinhos Roberto. Também veio da Síria e trabalhou muito com a minha avó. Então, ninguém chegou aqui, nenhum imigrante chegou aqui milionário, bilionário, né? Chegaram com uma malinha, com um pouquinho, e trabalharam muito para... Mas com Né? conhecimento, né? Eles vieram com A minha capacidade de avó, trabalhar e as tudo mais, minhas né? avós não, elas não sabiam nem ler nem escrever. Ah, Estou sendo super sincera. não. Né? Que Então, também era estamos uma aqui para época. contar a verdade. Ninguém quer fazer romântico aqui, não. Queremos Não. botar a realidade. E mesmo assim trabalhavam bastante e formaram os filhos. Meu avô, parte da família dele ficou em Santos, uma parte da família montou uma camisaria lá. O vovô Leão começou com lapidação de diamantes, depois montou a Casa Leão Joalheria, teve aquele momento da Revolução de 32, que ele perdeu tudo, e tem uma história lindíssima, que quando ele conheceu a minha avó, a mãe do meu pai, a vovó Geni, ele deu para ela um tecido da Chanel, que na época a Chanel não era a Chanel, né? E ele mandou bordar com pérolas e diamantes. Quando teve a Revolução, que a Casa Leão foi saqueada, arrebentada, saqueada, ele perdeu tudo. A minha avó tinha o vestido. É isso que eu te falo do patrimônio que a mulher tem como segurança. Ela deu o vestido para ele e ele recomeçou a Casa Leão Joalheria, montando solitários, tanto anéis como brincos, e ele recomeçou a Casa Leão Joalheria. É um marco na história da Casa Leão Joalheria. Sabe o que é interessante? Que eu estava vendo um filme sobre a família Romanov, né? Em 1919, 1919, 17, aliás, quando os bolchevistas acabaram com a família real russa, a Catarina também bordou as joias nas roupas das filhas para poder ir embora e poder fugir. Então, me lembrou Imagina o desespero, né? essa história. Da minha família, eles vieram também nos anos 40 e poucos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com medo da invasão dos russos na Bélgica. Então, minha família é belga, e também vieram para o Brasil comprar um cortume, um pequeno negócio aqui, e foi assim que acabou vindo meu pai, minha mãe, e aí acabaram se estabelecendo aqui na cidade de Campinas. Também, eu falo que o Brasil tem essa característica de ser construído como uma torre de Babel, por todos os povos do mundo, né? Porque a gente foi acolhendo gente de tudo. Então tem a colônia holandesa, tem a colônia belga, tem a colônia síria, tem a colônia judaica, japonesa, alemã, russa, italiana. Maravilhoso, né? Portuguesa também, até né? Português, óbvio. Maravilhoso. Então, assim, o Brasil é o exemplo do mundo. Eu falo que aqui até árabes e judeus vivem juntos e não dá um conflito. Eu trabalho com um monte de judeu, eu amo o povo judeu. Amo, exatamente. defendo, estou chateada com a Prada, sabe? Exatamente. Eu falo que o Brasil bate o sol na cabeça, acaba fritando o cérebro das pessoas, e aí ninguém fica entrando em conflitos históricos e se dão bem, porque tem muito para construir aqui, né?
Lídia, aqui acabam eu... se casando entre si, né? Exatamente. Misturam sangues e sai um povo lindo. É. E eu acho que o preconceito eu fui conhecer agora, há 20 anos, digamos. Eu não conhecia muito essa coisa de preconceito, sabe, Aham. Alexis? E eu conheci agora, porque, na verdade, eu fui criada numa casa que todo domingo tinha um professor almoçando em casa, um padre e um militar, sabe? Na minha casa era assim. E os funcionários que trabalhavam em casa se sentavam à mesa, Olha, entendeu? E se olha. você me perguntar qual era a cor dos funcionários, ontem teve um jantar aqui em casa, eu até contei uma história aqui meio triste, né? A gente ri hoje, mas não é tão... um dia eu te conto em particular depois. Tá bom. Mas preconceito a gente foi conhecendo depois, né? Eu não quero misturar os assuntos, mas todo mundo sabe que eu cuido muito do legado da Hebe Camargo. Tá. E eu sempre disse que, porque meu pai foi o joalheiro da Hebe, o vovô Leão teve vários filhos, mas o Ivan Leão Sayeg, que era o meu pai, ele sim continuou a Casa Leão 50 anos. Tá. Ele sim estudou gemologia com o professor Rui Ribeiro Franco, na USP. As pessoas não falam do nome Rui Ribeiro Franco, mas ele foi o maior professor de geologia na USP. E o meu pai logo se interessou em trazer com ele esse ramo da gemologia, que é tão importante na Bélgica, né? Em Antuérpia, óbvio, exatamente. Né? É um ramo super profundo, na Suíça, com vários laboratórios, e nos Estados Unidos, porque o manto da Terra é o centro de tudo, né? Seja para o petróleo, seja para as pedras raras, seja os minerais raros. A gemologia é um estudo muito importante. Então, eu como joalheira, eu me tornei mais uma técnica, até para trabalhar com juízes federais. Não sei se você sabe desse meu lado. Acho que foi por isso que eu fiquei tão próxima de juízes, para até proteger a Caixa Econômica Federal, para proteger algumas instituições, porque eles precisavam do meu parecer dentro de alguns processos. De avaliações. E como eu não tinha contato com... as pessoas não sabiam e não sabem. Então, eu nem era perturbada, porque hoje, infelizmente, até isso não está mais tão confiável, não é? Porque, às vezes, as pessoas tentam comprar avaliações, né? E isso complica muito o teor da avaliação. Isso serve para tudo, não só para pedras, como para bancos, como para terrenos, e como, entre outras, justiças que existem. Ativos, né? Mas esse é o lado que a gente é meio ativista, mas assim, as instituições que tinham credibilidade no passado estão sendo corrompidas ao ponto que imagina que uma das instituições que mais se tinha confiança chamava Correios, e hoje o Correio foi absolutamente destruído por isso que nós estamos vendo no Brasil aqui. Mas a gente não se empolgar com isso, Lídia, porque senão a gente vai desviar porque o nosso negócio aqui é prosperidade. Eu queria entrar um pouco, sim, na tua história particular, porque eu estava vendo aqui, aos 19 anos você assumiu uma loja, tá certo? Foi. E aí, como é que foi entrar nesse mercado assumindo? Isso é uma coisa natural? Quer dizer, a tua família já ia meio que preparando, ou foi você que foi, não, eu quero assumir essa responsabilidade e tudo mais? Me explica um pouco dessa particularidade tua aí. Olha, não foi muito natural, não. Eu comecei a trabalhar com meu pai, com 11 anos eu já ia para a loja, já ficava estudando com ele gemologia, porque ele estudava por correio. Vinha do Gemological Institute of America, que é o GIA, junto com o professor Rui Ribeiro Franco, e eu ficava quietinha lá, só observando e estudando. Aos 14, eu já ia para a Rua Miguel Couto, uma travessa da Líbero Badaró, eu já ia lá e ficava, tipo, embaixo da mesa, grudada nele. Aos 19, eu realmente abri a minha primeira loja na Ministro Rocha Azevedo, uma loja de 600 metros quadrados. Mas deixa eu fazer uma pergunta aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse tempo que você estava criança, o teu
pai pegava assim, filha, vem ver isso aqui, ou não? Você só ficava Sim. observando ele Não, falar? Ele era uma ele, pessoa... ele gostava. Meu pai era muito didático, Ah, então, isso que eu ia muito perguntar. Ótimo, técnico. ótimo, Meu pai ótimo. sempre foi mais gemólogo do que comerciante. Tá, Por entendi. isso, eu também acho que sou. Por isso que tenho uma loja só, acredito. Tá, Sou muito mais técnica, por isso que eu te falei desse lado da entendi. avaliação, né? A gente é mais técnico, é mais handmade. Tá, Do que comprar aqui e vender aqui sem saber exatamente o que está comprando, sem saber exatamente o que está vendendo, né? Então a gente é mais técnica, é mais pedra a pedra. E aí eu abri com 19 anos, mas não foi muito fácil, não, porque uma família árabe, os costumes, e eu entendo, eu nunca fiquei magoada com ele ou recriminei ele. Um pai árabe que tem um filho que está nos ouvindo aqui, está assistindo, tá. tem um filho que é mais velho do que eu, Tá. Obviamente, ele queria que o filho continuasse, né? E aí aparece eu, a filha caçula, a número 19 de 19 netos do Leão Sayeg, e resolve, deixa eu fazer, deixa eu acontecer, e já comecei também a entrar com artistas, com televisão, com SBT, porque eu já fui nessa linha, na linha do marketing, porque eu já fazia FAAP, com o professor Silvio Passarelli, fazia FAAP com vários professores de História da Arte, então eu fui fazer FAAP, então eu já estava nessa linha. Não foi fácil, meu pai, ao mesmo tempo que ele queria muito, mas ele queria o filho homem dele, como o pai árabe, né, gostaria. Normal, então, normal. Mas eu fui, enfrentei, e em seguida, com 24 anos, eu fui trabalhar na AGESP, na Associação dos Joalheiros, fui a primeira mulher, eu era diretora, trabalhei com Richard Barzinski, da Gaster, amo ele, não sei se ele está ouvindo a gente, convidei. Trabalhei com o Tobias Driso, também, que é uma referência no ramo joalheiro, o Tobias, uma referência no ramo joalheiro. O Richard Barzinski, espetacular, foi durante 25 anos presidente da Gaster, aprendi demais com eles, e eu fui a primeira mulher e a mais jovem dentro da associação. Fantástico. E o que eu quero te falar é que é muito difícil para a mulher, e eu acredito que para todas as mulheres em todos os ramos. Porque quando um cliente homem ou um fornecedor reclama que eu demorei para responder um WhatsApp ou um e-mail, sempre a minha resposta é assim: como está sua esposa, tal? Tá bem. Seus filhos também, também. Então, sabe tudo que a tua esposa faz? Mais a tua mãe, mais eu faço, somado a tudo que você faz. E aí as pessoas começam a compreender melhor. Aí já quebrou as pernas de qualquer um que não tenha. Não é. Mas eu vou falar uma provocação, porque quando você falou que você é a 19ª neta do Leão Sayeg, no fundo você já também teve que remar no meio de monte de primo aí, de irmão e tudo mais, né? Quer dizer, se virar, você já estava se virando. Aí eu acho que você já teve uma escola, né? Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. E é uma família machista, até hoje é. É complicado, não pensa que é fácil, não. Até hoje não é. Mas a gente tem que buscar nosso lugar com educação. Por isso que eu ia te falar que o que assim, a Hebe foi muito importante para as mulheres, para a prosperidade, que eu digo que a Hebe, ela ensinou as mulheres a se sentirem prósperas e com direito de ficar rica e usar e ter coisas boas. Sem culpa, sem culpa. E a Hebe era inclusão com educação, de tudo. Eu estou falando agora sobre tudo. Sim. Inclusão com educação, inclusive da mulher no mercado de trabalho, de todos os gêneros, ela sempre fez inclusão com educação. E também ensinou a mulher que, você quer coisa boa? Eu também quis, eu comi arroz com arroz, mas eu fui lá, trabalhei pra caramba, conquistei meu lugar e você consegue. E quando eu fiz, vamos seguir o seu roteiro. Ou sem vitimismo, sem essa coisa de tenha dó de mim, ou seja,
Acho que não, mas eu pegaria esse caso da Hebe como nosso roteiro da prosperidade aqui, como um exemplo de que isso serve independentemente do gênero. Quer dizer, esse raciocínio de ir atrás, lutar e conquistar, e eu acho que você teve a ousadia de fazer a tua loja e de não ficar esperando os outros 18 primos antes, quer dizer, dá licença que eu vou tomar tomar minhas rédeas aqui e fazer um negócio. Eu estou achando ótima essa história, eu acho que é isso mesmo. Mas eu também faço aquelas perguntas assim, né? Você não é da turma do feminismo seletivo, né? Que só quando interessa é feminismo, porque eu acho que o que é importante, a gente está falando a mulher, ela tem que ocupar todo o espaço que ela deseja e tudo mais, mas tem coisa que o homem tem que fazer, né? Vamos dizer, descarregar caminhão, trocar pneu, essas coisas, não vão começar a fazer essas coisas erradas, concorda? Nesse sentido... Faz total sentido. Eu concordo plenamente, acho que a gente tem que trabalhar, ter o nosso espaço, ter o nosso ganho, mas nunca perder a feminilidade. Isso. Por favor, Alexis, eu vendo joia. Eu já chego aqui em casa e falo, eu não posso carregar sacola que vai machucar meu anel. Não, mas eu acho que aí veio o cavalheirismo. Não, porque esse negócio acaba com o cavalheirismo também, fica parecendo que homem cavalheiro é meio fora de moda, imagina, que é meio antiquado. Não, negócio que, não, de jeito nenhum. Olha, eu faço os homens serem cavalheiros, apresentarem suas esposas. Ótimo. É muito importante. O que eu sempre quero dizer para um homem provedor da casa, ou que ajuda a esposa ajuda o homem, eu nunca deixei de ser mulher, apesar de ser empresária. E isso precisa ser entendido. Então, a mulher, ela precisa continuar mulher, ela tem que ser mãe, né? As que gostam, as que sim, querem. Sim. Que eu acho que é uma experiência esplêndida. Você tem quantos filhos? Desculpe a sua pergunta. Eu tenho 2. Ah, tá. 2 maravilhosos, muito bons, e não me arrependo de não ter crescido mais na minha empresa, porque eu criei excelentes filhos, entendeu? Então, essa foi uma divisão 50%, 50%. Porque eu sei também que, às vezes, a pessoa que se dedica muito acaba perdendo um pouco a mão do lado familiar, né? Não acho que isso compensa. E eles são super trabalhadores como eu. Ótimo. E aprenderam a ir atrás do que eles querem. Porque o que eu ensinei para os meus filhos é que o que você quer, você tem que trabalhar. Trabalhar, não cair do céu, não viver. Outro dia, eu tenho um filho que ele foi contratado para trabalhar 6 horas. Olha que bonitinho. Aí ele saiu, voltou super tarde, tem saído e voltado. Eu falei, mas filho, mãe, hoje eu bati 11 horas, ontem 13, 14. Eu falei, mas você não... Mãe, você acha que eu olho quantas horas eu estou trabalhando? Mãe, não importa, eu não estou olhando quantas horas eu estou trabalhando. Me deu um orgulho aquilo. Isso. Tem ideia onde ele vai chegar? É lógico que a empresa está vendo. Olha que fantástico. E se não estiver vendo, vai perder ele. Porque alguém está vendo. Não, mas claro que está vendo. Isso é dele. Exatamente. E ele vai explodir. Quer dizer, a minha filha também. Aqui é todo mundo 7/24. Entendeu? Aqui a escala é 7/24. Porque a gente gosta de coisa boa, porque a gente quer as coisas. Quer conquistar a prosperidade. Ela não vem do céu, não. Aliás, e está tudo bem quem não quiser, mas não critique quem quer. Exato. Isso que eu acho que é o livre. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É você escolher o que você quer. Mas o exemplo é fazendo, não falando. Exato. Isso é uma coisa muito séria. É fazendo, não falando. Isso é muito importante. Não, dá um exemplo físico, né? Eu tenho 3 filhos, e também eu tenho um orgulho enorme, né? Eu acho que é o grande legado da minha vida, são essas pessoas fantásticas que a gente colocou no mundo, né? E eles também têm essa característica. E o terceiro está começando a trabalhar. Eu falei, filho, não me vem com essa conversa nunca de que já trabalhei o que me pagaram. Se você falar isso, meu amigo, você vai arrumar encrenca comigo, porque você tem que mostrar o serviço. Aproveite
a oportunidade para aprender, quer dizer, acho que não é só a remuneração, é a experiência que você está tendo, a exposição que você está tendo dentro do teu trabalho para poder enriquecer com o teu conhecimento. Que aí, é o que eu falo, se a empresa reconhecer, ótimo, e se ela não reconhecer, o problema é dela, porque está perdendo um talento de alguém que tem muita capacidade para poder entregar. Então, Lídia, mesma conversa aqui em casa, e eu sempre falei 3 coisas aqui. Uma dinheiro não aceita desaforo, isso serve para qualquer família que esteja escutando aqui a gente, tá certo? Então, muito respeito com o dinheiro. Segundo, eu não sustento vagabundo, ou seja, não é porque a gente tem uma família que já conquistou coisas e tem recursos agora, que agora alguém vai escorar e falar, bom, beleza, está tudo garantido. Não, não está, né? Porque vale a primeira que dinheiro não aceita desaforo. Então, as coisas têm que ser conquistadas. E terceiro, é muito mais, eu acho que para quem tem, né, essas características nossas, as conquistas nossas têm muito valor, sabe? Então, sentir que você está ganhando o teu, ele enobrece, ele deixa as pessoas assim com um sentimento de conquista, de realização. E é isso que faz com que a gente realmente se sinta vivo. Para mim, o que dá prazer na vida é criar, multiplicar, ter esse espírito de novo da prosperidade que eu estou falando, não só o meu, mas no meu redor, né? Eu digo assim que nós temos colaboradores, nós temos outros fornecedores, a gente tem toda uma cadeia de pessoas que estão prosperando junto com aquilo que você tem de ideia, concorda? E o quanto a gente impacta na vida das pessoas, né? Então, quantos filhos de funcionários nós formamos na faculdade? Isso. Quanta saúde nós modificamos? Quantas férias nós proporcionamos? Quantas escolas nós pagamos? Quantas operações, cirurgias, dentistas nós pagamos? Quanto esporte nós pagamos para os filhos ou para os próprios funcionários? Hoje, eu entrevistando uma pessoa, eu olhei para ela e falei, tuas filhas vão ter orgulho que você vai trabalhar aqui na Casa Leão. Olha onde você vai trabalhar, você vai estar em família. Aqui é uma família. Eu faço conta, né? Porque eu tenho um lado matemático. Apesar de eu gostar de desenhar, eu amo, sempre foi o meu lado artístico e combinar cores, que eu acho que mais que desenhar, é saber combinar as cores das pedras, é não machucar a natureza, é não desperdiçar o ouro. Eu sempre tive muito problema com desperdício, sempre, a vida inteira. Mas a matemática, eu costumo dizer que a vida é matemática e química, né? Nós somos química, tudo nosso é química, e somos átomos agrupados, e isso serve para tudo, para o diamante e para o lápis, e para o nosso corpo humano. Então, a gente é química e matemática. Acabou. Isso é a vida. A vida é química mais matemática. Até o neurônio que funciona é isso. Aí você começa a pensar, sentir, etc. E eu sempre ganhei concurso de matemática, tá? Então, realmente, eu gosto de matemática e, né? Eu faço conta de tudo. Gente, eu tenho 40 pessoas que almoçam na minha empresa há 40 anos. Aí um dia eu fui fazer essa conta. Quanto me custou o almoço? Porque depois que almoça, são 3 folhas de papel para lavar a mão. E etc, etc, etc. E não é qualquer almoço, porque eu sou aquela neurótica que pensa no grão de bico, na salada, na combinação das comidas. Então, isso também impacta, porque eles não ficam doentes. Ninguém fica gripado. Ótimo, né? Um investimento, né? Então, boa alimentação e investimento. Mas é para eles também. Isso. Então, assim, eu poderia, qualquer pessoa, apesar, Alexis, que quando a gente fala também em investimento, né, que eu discuto muito sobre isso, eu queria muito que as pessoas entendessem como é importante o empresário no Brasil. Isso. Né? Que foi o que eu tentei fazer no programa Mulheres Ricas, que não foi bem entendido no Brasil essa tradução, quando veio da Argentina. Então, Mulheres Ricas quer dizer de sabedoria, de conteúdo. Então, o Ricas estava voltado a conteúdo. Então, qual é o conteúdo que eu, particularmente, levei ao programa? Qualquer fator que você fale sobre dinheiro,
O empresário, eu poderia, então vou vender tudo, vou ficar na piscina, que eu poderia fazer isso, 40 pessoas não vão ter esse almoço super balanceado, não vão ter mais saúde, alimentação, escola para os filhos, não vão ter o seu ganho e sua dignidade, né? Porque é muito bom trabalhar lá. Sim, sim, sim. Ok. São 40 anos vezes 40 funcionários. É um impacto grande na sociedade, né? Porque também eles saem, vão comprar carro, vão comprar roupa. Sim, sim. É um impacto, é um efeito dominó enorme. Além disso, aí você fala, poxa, mas aí vai empregar o dinheiro, vai deixar o dinheiro a juros, é péssimo. Não, não é também. Também não é. Porque esse dinheiro a juros é aquele dinheiro que volta para uma empresa ter capital para ela montar e poder trabalhar. Então, o rico ajuda em todos os lugares. A base da sociedade é o rico. Isso eu sempre falei no programa. A minha frase que acabou ficando foi: o rico tem obrigação de gastar. Porque aí, além dele dar a base como investidor, ou ele sendo empresário, um Luciano Hang, que, gente, é que eu sou muito fã dele, né? Eu peguei ele agora, que é aleatório. Não, eu conheço bem ele. Ai, jura? A gente troca figurinha. Não, a gente troca figurinha. Aliás, eu vou falar, amanhã eu vou gravar um programa falando sobre o atrasômetro lá que ele fala das empresas dele. Gente, da burocracia. Eu sou fã. Só para você saber, na minha casa não entra um produto que não seja da Van. Eu vou avisar ele. Vou falar para ele. Eu não compro nada pelo correio, pelo não sei o quê. Aqui é toalha da Van, potinho da Van, tudo da Van. Aqui só tem sacola da Van, só compro na Van. Acabou, não me interessa. Bom, eu sou fã de carteirinha dele, conheço toda a família Renault, sei da história pela Marina de Sabri. Ela me explicou muito bem. A Marina é minha amiga pessoal, o Carlos. Então, eu sei muito bem da história. E eles têm orgulho, né, de contar do Luciano. É muito bonito. A Marina é minha amiga há muitos anos. Bom, então o Luciano, eu acho que ele é o grande modelo do maior empreendedor fantástico, que ele é uma bola, ele é o círculo da prosperidade. Ele é. Né? Eu sou pequenininha, sou há 114 anos, sim, obrigada por me reconhecer, e eu sou fã do Luciano Hang, porque ele é um ecossistema completo. Então, ele tem 180 lojas, e se todos os funcionários dele já consumirem dele, já tá funcionando o ecossistema. Ele é um cara que, eu não sei mais os números, eu não decorei, desculpa. Os números estão grandes, os números estão grandes lá, mas... são maravilhosos, ele sustenta cidades, o que ele paga de impostos é algo que o Brasil deveria... A estátua lá que tem na frente devia ser dele, né? Esse homem deveria ser homenageado ano a ano, porque, afinal de contas, não é como outros empresários que usaram de obras de governo para vender geladeiras e fogões e ainda estarem afundados em dívidas. Quer dizer, ele é um tipo de... Se é que você me entendeu bem o que eu quis dizer. Não, entendo absolutamente. Tá. Então, ele é um cara redondo no seu ecossistema que só beneficia os funcionários dele. Eu uma vez fui lá, se algum funcionário dele estiver ouvindo, tinha uma funcionária dele no café e ela estava grávida, estava acho que de 7 meses. Eu falei, você já comprou tudo? Ela, não comprei nada. Eu falei, tal, me faz um café, tomei o café. Subi lá na van, comprei. Carrinho, banheira, todas as roupas, desci, entreguei para ela, esta moça. Comprei tudo para ela na van. Comprei todo enxoval para ela. Você tem que falar para o Luciano Hang, eu vou avisar ele. A hora que eu encontrar ele, você tem que conhecer a Lídia. Eu sou muito fã dele. Essa história é muito boa. Ele vai ficar doido. Ele vai fazer campanha para você vai ver. Bonitinho. Mas, assim, ele é um homem inspirador, não é? Ele inspira, e que bom que ele está mudando a mentalidade de muitos jovens que olham para ele. Então, eu, como uma empresa de 114 anos, quando eu decidi fazer um programa de televisão, eu só queria mostrar para as pessoas que não tem que ter culpa de ser rico. Isso. Tem que ter o desejo de ser uma inspiração,
de ter um dinheiro limpo, de Isso, ter um isso. dinheiro com trabalho. É isso. É um dinheiro que demorou 100 anos para se formar, não 3 anos com dinheiro público. Eu não fiquei milionária em 4 anos com salário público. E público, que é uma narrativa que foi formada, dinheiro público, nada. O dinheiro não é público, o dinheiro é de imposto. Pagadores de impostos, exatamente. Então, essas nomenclaturas que fazem, a mim não pega. Eu queria muito que o povo entendesse isso. Não, mas isso aí é falta, talvez, de cidadania das pessoas entenderem. Mas tinha uma frase do Tom Jobim que dizia que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Então, alguém que tem ofensa, que tem sucesso, as pessoas olham com desconfiança, mal. É diferente da cultura americana, onde as pessoas que vencem, as pessoas entendem que aquilo gerou prosperidade e a comunidade foi impactada de uma forma e tudo gira, né? Porque, como você estava falando, o capital tem que girar. Então, até você fala em banco, aquilo é a forma de você poder girar. O único problema hoje é que um governo irresponsável com o que nós temos, que gasta muito mais, de um mau gasto, né, concentrando renda em poucos, ele acaba gerando uma taxa de juros muito alta, a juros de mercado, que é o que ele está tentando rolar as dívidas. E quando não tem credibilidade, porque quem empresta dinheiro para cachaceiro, tá certo? E caloteiro, só quem vai cobrar muito caro pelo dinheiro. Aí o que acaba acontecendo é que empresas que acreditaram no Brasil estão quebrando, investimentos estão diminuindo e aqueles que têm alguma dívida, mesmo pessoa física, estão simplesmente se endividando. E isso está virando uma epidemia no Brasil. Que pena, né? Que pena. Mas eu queria entrar nas nossas conversas, voltar com o nosso roteiro, porque a gente está se divertindo aqui, mas nós estamos fugindo do nosso roteiro. Eu queria falar do próximo capítulo aqui, que era a questão das dificuldades de 114 anos. Vocês passaram por, né, revolução, vocês passaram por planos econômicos, vocês passaram por hiperinflação, vocês passaram por confiscos, vocês passaram por todo tipo de adversidade, que acho que dá até para abrir uma consultoria e vender conhecimento de como aguentar o tranco num país que tem um ambiente de negócio terrível. Me conte, talvez passagem, Alex, essa foi pior, tivemos aquele em 2008, o subprime, que, nossa, arrebentou. Diz como é que vocês passaram por isso, né? Acho que muito provavelmente vocês protegeram o caixa de vocês, né? Vocês falaram assim, o negócio é o seguinte, nessas horas, cash is king, né? Caixa é rei aqui. Me fala aí das, né? Estamos falando das dificuldades aí. Você lembra quando teve o confisco das contas? Lembro. Eu não tive nada confiscado porque eu era um pobre estudante, acho que na mesma época que você, né? Só que você estava, pelo jeito, 19 anos, você já estava começando a tua loja, se eu não estou enganado. Eu estava na faculdade, não tinha loja. E você não sabe o que aconteceu. Meu pai voltava mais cedo para casa e eu ficava lá, trabalhando. E apareceu um amigo meu e falou, Lídia, eu preciso vender X quilos de ouro. E eu estou precisando muito, etc, etc. E meu pai já tinha ido embora, meu pai não tinha celular, acho que nem sei se tinha. Não tinha celular naquela época, nada, não tinha nada. Meu pai estava no carro, olha que incrível. E eu comprei. E eu limpei as contas da empresa. E aí, eu chego em casa, você acredita nisso? Ele me levou as barras de ouro, eu comprei. Ele tinha empresa que até hoje é uma das maiores empresas. Trade de ouro. De ouro. E quando eu cheguei em casa, saiu a notícia. O meu pai começou a ter um ataque. Aí eu olhei e falei, pai, eu comprei tudo em ouro. Você acredita nisso? Aí você deu sorte também, a verdade. Eu sempre tive muita intuição. Mas essa intuição era difícil de ter, né, Lídia? Porque vamos falar, quem que ia ter a maluquez dessa gente, né? Daquela. Mas eu vou te falar. Da Zélia. Então, mas eu, infelizmente, ou felizmente, desde então, eu acredito muito no meu material.
E veja o ouro que aconteceu em dezembro do ano passado. Então, Ouro. você está falando com uma gemóloga matemática que não confia muito, que tem muitos medos e ainda com histórico árabe e nômade. Então, eu sou muito desconfiada, eu tenho muito medo do que pode acontecer no governo, nos governos. Então, eu sempre divido muito bem as cestas, seja com imóveis, que a gente paga um monte de impostos e pagamos mesmo, podem olhar à vontade. Eu tenho um estoque antigo e não tem problema, e também super dividido, porque eu não sou burra de guardar no mesmo lugar. Sim. Nunca Mas acho que fui, nunca isso serei. aqui você não precisa falar na live, não. Deixa isso aí para depois. Não tem problema, porque eu tenho um investimento que chama segurança, que não entra como despesa, entra como segurança. Perfeito. Entra como investimento. E então eu sempre dividi muito bem. Então eu divido, eu divido mais do que 33%. Eu divido 20, 20, 20, eu divido em 5. Eu tenho medo do que possa acontecer. Então, tudo eu faço muito divididinho, sabe? Então, eu acho que o grande segredo para sobreviver, e eu diria que em qualquer país do mundo, sabe? É você ter tudo que você tem dividido em vários setores. É que você é de origem de um povo sofrido. Passou por êxodos, é como judeu também, né? Ele aprendeu a talvez não se prender tanto à terra, mas a saber sobreviver, né? Eu diria que é um povo realmente resiliente, que você falou, sofrido. Então, você tem uma bagagem que talvez você nem tenha percebido, né? Mas que veio com o teu bisavô, com o avô, com a família, com as histórias da família. Tá aqui. Isso é visceral. Então, eu tenho tudo espalhado, eu não tenho nada concentrado, inclusive eu divido. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ouvir e tem que fazer. Nunca por. Que também é uma outra frase antiga, como você falou que dinheiro não aceita desaforo, é nunca pôr todos os ovos na mesma cesta. É a mesma coisa. Porque isso é. E como ter várias profissões. Olha, Alexis, eu não tenho medo de nada. Se um dia acontecer alguma coisa, eu vou te falar que eu sou a melhor faxineira do mundo. Eu brinco. E se eu tiver que servir a mesa, eu pergunto aqui, o meu pessoal de marketing está aqui, pergunta para Ana Maria Braga como eu arrumava o closet dela, pergunta para a Hebe, a camareira que eu era. Eu não tenho medo de nenhuma profissão. Não tenho. Eu falo que eu sei fazer fogo sem fósforo, então eu também sou um cara muito útil caso o planeta termine e a gente tenha que voltar para as cavernas. Eu sou um dos sobreviventes, porque a gente tem 1001 habilidades. De novo, acho que isso é importante, a gente ter essa característica de não ser limitado, ter mobilidade. E não ser arrogante. Exatamente, isso aí é boa, essa foi muito boa. Não ser arrogante, ter humildade e não ter medo de abaixar. E eu vou contar um pouco de uma história minha. Eu venho de uma família que não tem dinheiro, eu não vim de uma família simples, não. Mas a gente veio para o Brasil longe daquelas influências belgas, né? E sei falar francês, sei falar espanhol, tanto que quando você falou rico em espanhol é gostoso, comida é muito rico, né? Não é aquela expressão brasileira que rico é sempre do dinheiro. Pois é, mas confunde. E então eu tive que começar aprendendo do meu jeito, não foi com uma herança entregue, né? Tive que ralar o meu aqui para poder conquistar. Mas essa questão da humildade, ela é importantíssima, porque mesmo tendo engenharia mecânica, mesmo tendo administração de empresa, mesmo falando 3 línguas, inglês, francês, português, espanhol, aliás, 4, quando eu comecei a empreender, eu pedi a rescisão da Rodia, comprei uma Kombi, comprei um terreno que era um mato no meio do terra, em Sumaré, e fui ser peão.
literalmente. Eu provavelmente era o peão mais nobre que tinha na obra. Tinha olho azul, 1,90 m, né? Uma cara de europeuzão, tudo mais. E aí, tinha momentos até que as pessoas olhavam para mim assim, quase que com dó. Eu falei, não tenham dó de mim, eu estou construindo a minha história, estou construindo o meu negócio. E trabalhava horas e horas no fim de semana, mas chegava sujo, porque eu trabalhava em obra mesmo, fazia pisos de concreto e tal. Então, assim, era uma coisa bem bruta mesmo, bem... Mas... E a vantagem de você também ter experiência de conhecer e trabalhar com gente extremamente simples, né? E aí, aquilo foi tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, até construir uma empresa química que se tornou uma referência no mercado, na área de revestimentos epóxi, poliuretano e tudo mais. Mas quem me vê hoje, depois eu virei deputado federal e tudo mais, e lutando pelo Brasil, e lutando por esse ambiente de negócio que a gente tanto discute aqui, e recuperando os valores de quem trabalha, de quem construiu o Brasil, que eu falo que é o espírito colono. O Brasil tem um espírito colono que foi abrindo as fronteiras no sul com os italianos, com os alemães, os holandeses aqui em Jaguariúna, Olambra, tem várias essas colunas aqui. Maravilhoso, né? E esse espírito de construção que eu falo que o Brasil precisa recuperar, porque nós estamos num espírito agora de quem produz, de quem conquista, ele é uma coisa ruim, né? Como se fosse um explorador de meio ambiente, fosse um explorador de pessoas, é sempre um explorador. E eu acho isso péssimo, essa mentalidade. Então, mesmo espírito que você falou, se tiver que recomeçar tudo de novo, a gente troca a roupa, vai para a labuta e começa. Mas eu espero que a gente está começando com pessoas como você, que nós vamos, talvez, assim, pinto a parede, você está construindo também a tua história, e esse é o Brasil que foi construído pelos imigrantes. Eu acho que esse é o Brasil que a gente não vê mais. E eu lamento isso, eu acho triste isso, né? Só desabafando um pouco aqui, tá certo? Eu acho que a historinha mais importante que deveria ser contada na infância para todas as crianças, olha, você vai me achar uma louca o que eu vou falar agora, é a dos 3 porquinhos. E para mim, eu não quero me aprofundar, mas um dia, se você pudesse falar sobre esse assunto, para mim, meio ambiente, o dia que alguém quiser falar sobre meio ambiente comigo, vai ter que falar sobre favela. Porque a maior destruição do meio ambiente do Brasil, eu que vim do Morumbi, que meu pai comprou um terreno, ficou lá 10 anos tentando construir a casa dele. Então, quem destruiu as maiores matas, seja a Mata Atlântica no Rio de Janeiro, seja na Bahia, ou todo o verde do bairro do Morumbi, que os tucanos ficam lá, não sabem nem mais em que árvore ficar, os que sobraram foram as favelas. Então, para mim, eu trocava a faixa da bandeira do Brasil, que está ordem e progresso, e colocaria desfavelizar. Porque enquanto a gente não desfavelizar, não vai ter o espírito de construção. Eu vou concordar em gênero, número e grau. E quando eu falava muito com o Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, ele falava: está todo mundo preocupado com o mico-leão dourado da Mata Atlântica, e ninguém fica falando do meio ambiente urbano, a degradação do meio ambiente urbano, que são os rios sem tratamento, que recebem, né, dejetos, descargas sem tratamento, as favelas, que são a urbanização descontrolada e que ninguém tem coragem de botar ordem nessa confusão. E só para você ter uma ideia nesse aspecto, quando eu fui deputado federal, eu falava, o que não vai para a saúde, porque a gente tem uma emenda parlamentar, né? Metade é obrigado para a saúde. A outra metade eu falei assim, essa vai para atacar a causa do problema da saúde, que é saneamento básico, lixo urbano, ou seja, eu não quero ficar aumentando o número de leitos, ambulâncias, remédios, eu quero diminuir o número de pessoas doentes que entram nos hospitais. E para isso nós temos que resolver o meio ambiente. E aí, eu fui o deputado que mais mandou recursos para resolver o problema do lixo. Eu não sei se você sabe, mas São Paulo até mais ou menos tem usinas agora, mas quando você vai em todas as cidades do interior de São Paulo, o grande problema das prefeituras, elas não sabem o que faz com o lixo. Aí tem os lixões
que a CETESB vai lá e multa, dá o termo de ajuste de conduta à prefeitura, e a prefeitura fala, mas eu vou fazer o quê? Vou botar onde o lixo aqui, se eu não tenho usina de tratamento, se eu não tenho usina de triagem? E eu mandei emendas parlamentares, tanto para um consórcio de cidades no Alto do Mogiana, quanto para Tuporanga. Sabe o que aconteceu? Até hoje, eles estão querendo ligar a energia elétrica das usinas. É tanta burocracia, Lídia, mas é tanta burocracia. A de Votuporanga mais ou menos está avançando, eu estou feliz. Mas a outra é uma vergonha o que se faz com investimento sério para poder dar destino dos resíduos sólidos urbanos, que se chama lixo das cidades. Campinas enterra tudo aqui em Paulina, na Extra, que é um grande negócio, é um grande business. Porque lixo não tem jeito. Se você acha que você botou no saco de lixo e foi embora, pergunte para onde está indo esse saco. Sabe a minha preocupação com o descarte? Eu sou a louca da empresa. Eu tenho um tempão com isso. Eu outro dia tive um problema com o meu jardineiro, eu tive uma discussão por causa disso. Foi complicadíssimo. Eu tive um problema. Não, mas eu lutei tanto por isso. Lutei para instalar biodigestores. Eu, na minha casa, um dia você vai vir aqui na minha casa, você vai conhecer tudo que eu fiz aqui, tudo que é orgânico vai para um biodigestor, me gera gás, eu não compro gás, eu produzo meu próprio gás e ainda faço biofertilizante, resolvo tudo. E meus cachorros, tudo aquele cocô, aquelas coisas, número 2 de cachorro, vai tudo para o biodigestor, eu não jogo isso fora, não tem nada. Resolvo tudo. Mas nós já estamos falando de meio ambiente aqui, né? Vamos perder essa live aqui, já deve ter quase 3 horas de live aqui. Não, deixa eu fazer uma pergunta, voltando para o negócio. Você recebeu alguma vez proposta de compra da joalheria? Veio gente querendo procurar você? O pessoal da H Externo, por exemplo, o Roberto Stern, ele frequentou minha casa uma época, porque ele gostava, ele deixava minha irmã muito bonita. Eu tenho uma irmã muito bonita, e ele ficou meio se engraçando com ela. Não deu certo, mas acabou ficando um amigo aí. Mas fala aí, teve propostas ou não? Teve alguns anos atrás, e eu não tive interesse, não. Mas na época eu fiquei na dúvida, assim, se queriam continuar ou se queriam só me tirar do negócio. Mas você ficou envaidecida ou você ficou desconfiado? Qual que foi teu movimento aí? Fiquei super envaidecida. Eu não tenho vaidade. Eu fiquei enobrecida, assim. Me senti reconhecida. Tá. É diferente, né, de envaidecida. Me senti reconhecida. Isso, bacana. Eu tive propostas também, mas eu acabei vendendo. Mas eu queria deixar isso num outro capítulo que nós vamos falar de sucessão familiar, aí a gente conversa sobre isso, porque que eu não procurei a sucessão familiar e acabei vendendo. Pode ser? Claro. Que é o próximo capítulo do nosso roteiro aqui. Porque 114 anos, então foi teu bisavô, teu avô, o teu pai, e agora está em você. Você já contou mais ou menos a história de que você acompanhava o teu pai, ficava lá no rabo de saia junto com ele, rabo de saia não, rabo de calça, né? Porque na verdade não era de calça e tudo mais. Mas a pergunta é, da família síria, como tem muito nos judeus, em que eles vão preparando internamente a sucessão, essa coisa, ela vai... Ninguém é por acaso, ou seja, vocês falam, olha, você tem condições de assumir o negócio, porque o negócio fala mais alto do que a pessoa, né? Acho que o teu bisavô, o teu avô, tudo mais, eles não falaram assim, não, eu fui o criador disso, agora todo mundo está bem na família e todo mundo vai ganhar uma herança e vocês vão, uma vez por ano, lá na minha lápide, falar, obrigado, vovô, você criou uma bela fortuna e agora nós estamos bem. Na verdade, eles pensaram, o negócio tem que começar porque ele tem impactos sociais para frente, ele é uma coisa que alimenta essa família. Como é que é essa preparação que aconteceu dentro da sua família? Me diz o processo, para eu entender. Com meu pai foi muito natural, porque eu morava com ele, então eu ia com ele trabalhar todos os dias, e eu, apesar de eu ter a minha sala e ele ter a dele, eu peguei a minha mesinha e grudei na sala dele. Tanto é que eu batia a cabeça todo dia assim na prateleira, porque a sala não tinha sido projetada para trabalhar ao lado dele. Então, ele foi me ensinando, foi me dando aulas, e eu fui fazendo cursos paralelos para receber
a empresa dele. Mas O que quando você aconteceu? fala cursos, desculpe, não estou falando da parte técnica, estou falando da parte administrativa, da Da parte parte comercial, né? administrativa também, como eu era Porque, da Associação dos Joalheiros, lá mesmo tinha cursos para gente, tá, porque eu fui aprender também sobre a oficina, que é o isso, coração da empresa, né? tá, Na oficina, você pode perder muita coisa se você não entende daquilo que você mandou fazer. Como se mistura o material, a platina, o ouro tá, branco, quantas pedras cravam, por que crava, quantas garras. São milhares de itens. Como você controla esse material, como é o lixo, o reciclar o lixo de uma tá. empresa. Eu tenho quase que zero desperdício. Acho que é por isso que eu sou tão preocupada com Mas não dá isso. para ter, né? Ficar desperdiçando ouro, diamante, pedra preciosa, Ah, só mas se não é for assim que maluco. funciona, viu? Ainda Não, mais no Brasil, né? é, Bem complicado. Ainda mais com o preço que está o o grama ouro, ouro, dos metais. Dos metais. A Casa Leão ainda é uma que trabalha com paládio, que tá, é um metal super nobre, você sabe, sim, né? sim, Você trabalhou em laboratório farmacêutico, você sabe, e eu trabalho com platina. tá, Ninguém mais monta com platina. E é caríssimo e excelente também. Então, tem que ter lá um procedimento e processo para trabalhar. tá. Mas é difícil, difícil, porque também comandar uma equipe de homens que já tem 30, 40 anos de banca, nossa, é Mas difícil. não, curiosidade de business, porque você tem que ter mão de obra especializada. Onde se forma essas pessoas tão especializadas para trabalhar aí? E você não tem um assédio muito grande de outras oficinas ou outras Eu pago casas? bem, Alexis. Mas eu acho que não é só pagar bem, né? Você também falou Pago que tem bem, trato bem, trata eles têm bem, tem uma boa qualidade de refeição e vida. tal. Tem qualidade de vida. Não, e assim, como eu não estou em shopping, então Tá, se trabalha sábado e domingo, tá. eu tenho uma qualidade de vida bem melhor, né? Mas eu acho que. Mas shopping é venda, né? Não é oficina, né? Ah, Oficina não, acho que mas às vezes tem que ter oficina próximo e tá, trabalhando. É, a gente lá é muito família, tá. então se importa, né, com o que está acontecendo na Ou vida. seja, para Então, entrar na casa precisa mostrar que merece, não é só ter um currículo, né? não, nossa, sou super rigorosa Tem com que essa ser. parte do conhecer É, a família e tudo sim. mais. E a minha filha, que é a terceira geração no Brasil, era meu Tá, avô, Leão Saeg, a quarta, meu avô, quarto. Leão Saeg, meu pai, Ivan Leão Saeg, Lídia Leão Saeg, e a minha filha, que eu não vou Tá. falar o nome, Não. já trabalha comigo há 10 anos. Olha que bacana. É, Que bacana. e ela é muito melhor do que eu, porque É designer também? Ela gosta de desenhar também? Ou ela é não, mais comercial? ela é ADM da GV. Ah, tá. E ela é uma excelente vendedora. Ah, Só que ela então. tem uma coisa que nasceu com ela: a Ah, tecnologia, ah, que não nasceu comigo, mas nasceu com ela. Então, por isso que eu falo que ela é bem melhor do que eu. Ela é rápida, né? Ela é fast e ela conhece São Paulo inteiro. Então, se eu já tenho uma clientela espetacular, que talvez quem quis me comprar queria me comprar por só para eu esse, não atender mais essa por esse clientela, ativo. Esse é um ativo, com que é certeza é um o ativo. PIB. É um PIB, boa, boa. Entendeu? Aí Gostei. A minha filha piorou a coisa, a Jéssica. Ela piorou, porque ela tem de um outro PIB, entendeu? Então, também é uma coisa que me fez passar muita crise. Eu quero piorar minha empresa desse jeito aí também. Meus clientes foram muito importantes. Eu queria deixar aqui até um agradecimento, porque não é só por 20% em cada cesta, É, mas eu tive clientes importantíssimos, que eu tive momentos que eu peguei o telefone e falei: olha, eu preciso da sua ajuda para eu tá, não fechar as minhas portas, que sim, foi o que eu fiz no Covid. Eu estou precisando de ajuda. tá. Você tem como colaborar? É uma oportunidade, é uma coisa boa. Meus funcionários estão em casa, estou precisando de ajuda. Eu não mandei ninguém embora. Pelo contrário, eu assumi equipes de outras empresas. Olha, interessante. Assumi 2, 3 equipes. Acho que na crise de 2008 eu comprei 2 joalherias, sabia? Olha, Porteira fechada,
Mas eu sempre chamei, eu sou humilde nesse nível, de catar o telefone e falar, eu estou precisando de ajuda. Não, eu acho que tem que ser isso mesmo, tem que ser isso por aí. Não tenho vergonha, não. Eu passei por alguns momentos bem difíceis na minha empresa, né? Vou lembrar, só para contextualizar, eu abri a área de epóxi mesmo em 2003, quando meu terceiro filho nasceu. Mas a gente cresceu muito rápido. Um dos grandes problemas meus é crescer rápido demais. Porque o mercado estava bom, porque eu tinha uma reputação muito boa, trabalhava sério, e aí, mas isso é um problema, porque você tem que ficar toda hora renovando tudo, não tinha mais espaço, tinha que construir. Aí, em 2006, comecei a construir a nova sede. Quando ficou pronto, em 2007, o caixa está raso, e aí entra 2008 naquela crise, e aí eu sambei, mas eu não mandei ninguém embora também, mesma coisa. Mas eu falei para a turma, apertem os cintos, proteja o caixa. Falei para os vendedores, o negócio é o seguinte, recebeu uma proposta, vende, não começa a fazer esse difícil, porque agora nós precisamos girar a caixa para poder chegar no próximo ponto, né? E isso foi muito importante para poder avançar nisso. E na Covid, eu peguei, como eu tenho uma indústria química, eu falei, eu vou fazer alguma coisa para combater, para ajudar esse processo. E o grande problema na época não tinha álcool 70 em bombona, né? Não tinha. E a gente precisava fornecer para os hospitais, fornecer para centro médico e tudo mais. E a única, que era a União das Usinas de Cana-de-Açúcar, elas doaram 1 milhão de litros de álcool 70, mas ela doava em caminhão de 30 mil litros, né? Em carretas. Eu falei, bem, como é que vai virar carreta? Tem que virar em bombona. E aí eu montei uma operação para poder envasar esse álcool 70 na minha fábrica, comprei um monte de containers, tudo de graça, tudo doação, aí foi do meu bolso mesmo, mas não parei a minha fábrica. Agora é o problema, porque eu fabrico muito piso para a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica naquele momento estava louca, comprando, eles tinham que produzir produto que a gente ia combater. E aí eu vendia até pisos, né? Mas não podia aplicar, porque todo mundo tinha que ficar em casa. Nossa! Lídia, que confusão! E aí faltava matéria-prima, aí eu tive que. Eu já era deputado federal. Você queria ser 10, né? Hã? Você queria ser 10 para você ir lá aplicar. Mas aí eu tive que voltar para a fábrica. Lógico, botei protocolo para todo mundo aqui, mas não podemos parar, porque temos que ajudar esse negócio do álcool 70, temos que fazer epóxi para as fábricas. As equipes que aplicam e que ficaram prejudicadas, que não podiam, aí nós financiamos todo mundo. Assim, vocês vão ficar em casa, mas vão receber para poder manter a família. Num próximo momento, começamos a aplicar loucamente, quer dizer, foi um caos. Mas se a gente não tem atitude, você vê a gente quebrando. Tem que achar uma saída. Não perdemos ninguém, foi bom, todo mundo passou bem, mas... Eu passava o dia no telefone com as minhas clientes. Mas eu comecei a fazer lives como essa para poder ver como é que seria um monte de associação, e eu não parei um dia, a minha mãe começou a fabricar máscara, porque não tinha, aí dizia que não podia, que tinha que ser só máscara depois, no final estava tudo com máscara colorida, tal, de pano, é o que temos, né, é o que temos, e vamos. Bonitinha. Bonitinha mesmo, e aí nós conseguimos passar por isso. Mas aí eu que falo, você teve atitude, eu tive atitude, pessoas têm atitude, a gente não ficou, o mundo vai acabar, vou me isolar. Às vezes as pessoas me perguntam, oi Lídia, tudo bem? Eu falo, eu tenho outra opção. Pois é. Eu não tenho outra opção. Eu falo assim, se o mundo vai acabar, eu vou estar andando, tá certo? A gente não tem outra opção, né? Mas isso leva a gente até os 114 anos. Pois é. Mas aí que vem... Amanhã eu tenho que abrir a loja, tenho que trabalhar, tem um monte de boleto. Bora vender, bora fabricar, bora vender. Não tem outra opção, não tem... Agora me diz uma coisa. Governança, porque quando tem uma empresa que passa por isso, tem uma certa governança. Porque você vai casar, o outro vai casar, tem os agregados e tal, e o negócio... ele tem que estar mantido, né? E a gente sabe que muitas das sucessões familiares dá problema porque entram uns agregados que não tem nada a ver, que se encosta na empresa. Como é que vocês tocam isso? Me explica um pouco aqui, dá umas luzes para quem está nos escutando. Por enquanto é só minha filha,
mas eu dei a liberdade a ela de decidir se ela quer continuar, porque ela está num momento de decisão. Ela é excelente profissional, mas eu não quero que ela tenha essa obrigação. E eu acho que a gente está vivendo. Tem uma pergunta que você já comentou comigo sobre o que é a pior coisa que acontece aqui no Brasil, né? E o nosso pior problema aqui é a segurança. Tá. E eu jamais seria falsa de falar para você que está tudo muito bem, obrigada, né? A gente está numa crise horrorosa, com esse desgoverno e com a injustiça. Vivemos momentos que tem muito jornalista bom, inclusive amigos meus, mas a maioria do jornalismo brasileiro, não estou dizendo que é a sua opinião, Alexis, eu estou falando da minha opinião, tá? Sim, sim. A minha opinião. A maioria do jornalismo brasileiro ficaram 20 anos desmoralizando as nossas polícias. É uma desmoralização da hora que você liga a televisão à hora que você desliga. Com isso, com a desmoralização das nossas polícias, nós tivemos criminosos sendo protegidos e vitimizados durante 20 anos. Com isso, a professora recebe um pedaço de vidro dentro do copo de água. Com isso, o criminoso se sente no direito de empurrar uma velhinha e ela quebra a bacia, quebra a cabeça, aí o jornalista fala, passa bem. Passa bem, não fala mais, não anda, acabou com a vida dela. O tenente Pimentel está numa cama, não sabemos o que vai ser da vida dele. Aí o jornalista fala que ele passa bem, está melhorando. Né? E os criminosos estão soltos. Então, para uma joalheria, se antes a minha mãe, a sua mãe, ia à feira com solitário no dedo, correntes de ouro, etc., se as pessoas podiam comprar carros sem a capota e andar com seus relógios, isso acabou. Você não pode andar mais na Vila Madalena aqui. Isso. Não pode andar na Vila Madalena, em Alto de Pinheiros, com o celular na mão. Você não pode andar em Moema com o seu cachorro. Então, os criminosos, protegidos pelo jornalismo, são vítimas quando um policial põe uma algema para levar ele para a delegacia. Se ele te machucou... Maus tratos. O senhor foi maltratado? Ele acabou de estuprar 10 menininhas na favela, que comunidade é a árabe, a japonesa, a chinesa. Ele acabou de estuprar 10 menininhas na favela, assassinou um casal, né, como foi o casal, que essa desgraçada, você me desculpa, eu falo assim, matou esse casal, quer dizer, viver a vida inteira para ter um pouco de vida aos 75 anos. Ela foi lá e matou eles. Ela teve um surto. Surto foi boa. Então, é muito difícil ter uma joalheria num país como esse. Portanto, para a 4ª geração, eu falei para ela pensar se ela quer continuar. Desculpa se eu estou te decepcionando. Não é decepção. Não. Eu falo porque vou dar o contexto da minha história. A minha família na Bélgica, meus avós foram grandes empreendedores, né? Baldwin Stevenin foi um dos 100 maiores empreendedores da Bélgica. Eles tinham usinas, tinham tudo. Mas ele não preparou a sucessão familiar, nenhum filho dele. Ele não queria sombras. Ele fazia sombra em todo mundo, mas ele não queria sombras. Conclusão, a próxima geração é aquela história: pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, teoricamente, eu sou o neto pobre. Mas eu, como neto pobre, não quero esse destino para mim. Tive educação, tal, não querendo diminuir o que eu recebi aqui, não. Mas construir uma empresa, construir um belo patrimônio e tudo mais, mas eu percebi, e meus filhos acho que observavam, assim, pai, pelo amor de Deus, o que você trabalha, final de semana, não sei o quê, é uma loucura. Eu falei, alguém vai querer essa empresa aqui?
Mas eu percebi, Lídia, que estavam entrando concorrentes internacionais grandes. Eu falei, eu não tenho como enfrentar isso. Por mais genial que a gente possa ser, por mais que a gente... Eu não tenho como enfrentar o capital estrangeiro aqui no Brasil, né? E aí eu consultei a turma, falei, vocês querem tocar isso aqui? Ou é o caso de a gente vender para um grupo que está oferecendo, o que é justo também, ninguém aqui está entregando as coisas nas bacias das almas. Mas eu acho que as decisões têm que ser lógicas, elas não podem ser emocionais, porque se você for por emoção, você perde dinheiro. É verdade. E devagar. Eu acho que a única coisa que eu vou meio emocional e perco dinheiro é política, porque eu quero consertar o Brasil e daqui a pouco o cara fala, meu, larga, isso aqui não tem mais jeito. Mas eu não vou largar, quero deixar bem claro aqui, porque são as elites brasileiras, como nós, é que seguramos isso aqui. Porque se a gente abandonar isso aqui, aí isso aqui é tomado por bandido, que nem aconteceu na Venezuela. A Venezuela foi abandonada pelas lideranças que foram tudo para Miami, os caras muito bilionários lá, foram tudo para Miami, falaram, beleza, daqui a pouco a gente volta. E agora estou sabendo que já estão voltando, estão catando os postos de petróleo de volta, mas abandonaram o país. Então nós não vamos abandonar o Brasil. O Brasil não vai se abandonar. Por favor, nós empresários precisamos de pessoas à frente como você, que esteve no campo de batalha, está no campo de batalha. Você sabe toda a dificuldade do empresário brasileiro, você sabe enfrentar as cargas tributárias, e se a gente não tiver pessoas como você à frente da política, que vá lutar, porque você não sabe a carga tributária no mercado joalheiro, é desumano. E aí o cliente vai lá, é que você não tem esse lado, né? O cliente vai lá e ainda paga em 10 vezes no cartão de crédito. Meu, aí você tem a nota fiscal, 10 vezes no cartão de crédito, aí a pessoa te olha e fala, nossa, como ela... Aí, a hora que vai... Aí você tira tudo, né? Que aí você tem que tirar todos os custos. Aí sobe isso aqui, ó. Que você não pagou em 10 vezes, né? Quer dizer, na verdade, você tem que ter capital de giro para poder patrocinar o imposto do governo, porque o imposto do governo cai no dia 20 e está caindo lá. Você tem que pagar. Nossa! E aí de você se atrasa. Então, é algo tão... tá tão difícil que eu dei essa opção para minha filha. Então, assim... Não, você está corretíssima. Não tô se pessoas como você não voltarem para a política imediatamente... Eu não sei que empresa vai ficar no Brasil. Mas aí eu só faço um comentário, né? O teu grande patrimônio, né? Acho que é o teu relacionamento. No fundo, é uma coisa para quem começa com joias, se você não tem esse relacionamento, que é a ponta de consumo e a confiança, né? Porque você mesmo falou, o fato de você ter essa reputação, você é chamada para poder fazer avaliações e tudo mais. Isso não tem preço, de jeito nenhum, certo? Então é um patrimônio que você tem que discutir em família como é que isso vai acontecer, tá certo? Para poder continuar o nome ou não. Agora, eu lembro que empresas belgas famosíssimas de chocolate, né, que tinha um chocolate chamado Côte d'Or lá na Bélgica, muito bom, e um dia veio a Mondelez, né, que é a dona da Lacta, do Bis e tudo mais, e quis comprar eles. E a Bélgica entrou em crise. Quiseram até chamar a família real, falaram, não pode vender um chocolate para uma multinacional americana, tudo mais. Eu falei assim, vamos parar com essa conversa aqui, porque isso é que faz perder dinheiro, né? Tem outros casos, como o caso da família dona da Nutella, né, que é o pessoal, como é que é o nome mesmo? Aqueles... Agora fugiu o nome. Bom, eu não sei. Bom, pessoal da Kinder e tal, mas eu não vou lembrar o nome da família agora. Eles mantêm o nome, mantêm o produto, foram já abordados por um monte de gente, mas conseguiram avançar. Mas não no ambiente brasileiro, né? Vamos falar a verdade, é uma empresa italiana que tem uma belíssima governança em família, que consegue fazer a coisa crescer como se fosse uma empresa global e perfeito. Então eu acho que não tem receita, só não temos que ficar presos com eventuais tradições que podem custar muito caro para a família, né? Mas hoje eu tenho eu já tive uma obsessão por continuar, mas quando a gente passa da metade da vida, a gente começa a olhar de uma forma diferente. Pois
A insegurança no país está muito assustadora. Então, isso é uma coisa assim, eu fico muito chateada com as injustiças, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sou uma mulher preocupada com justiça, então essa dificuldade com a segurança, né? Inclusive dos meus amigos, minha e tudo mais, e a carga tributária que está ficando muito complicado. Ao mesmo tempo, eu desejo que todos os jovens que estiverem ouvindo a gente, eu não quero que eles entreguem o país aos preguiçosos. E eu não quero que eles entreguem o nosso país para isso que o governo oferece do ficar em casa. Assistencialismo, né? Assistencialismo. Porque existem muitas coisas que o mundo precisa do seu trabalho e da sua vontade, de você empreender, vender. Porque se tem uma profissão no mundo que nunca vai acabar, é a de vendedor. É isso aí. Então, saia, vá trabalhar, vá conquistar um mundo maravilhoso, tenha sua casa, tenha seu apartamento, não gaste, não se distraia, não gaste seu dinheiro com distrações, não gaste seu dinheiro com aquilo que não tem durabilidade. Já entra num financiamento imobiliário. Eu sempre falo isso. Já compra um financiamento, já entra no financiamento imobiliário. Já se compromete, né? Já se compromete. Aí você vai ter uma parcela para pagar, mas daqui a X anos você já vai ter uma casa. É isso aí. Por favor. Só para lembrar, a família Ferreiro da Itália, e essa questão que você falou, de se comprometer, né, de a gente passar esses valores para as pessoas que acham que assistencialismo é alguma coisa boa. Eu falo que o assistencialismo ele é uma prisão, né? Eu falo para as pessoas se libertarem e ser livre dá trabalho, porque você tem que assumir responsabilidades, porque você tem que ir com você e com o próximo. Mas tem até uma expressão, acho que é espanhola, que as pessoas têm vergonha da mão que te dá a mendigância, né, que te dá o dinheiro. Ou seja, a gente tem que ter autoestima, porque alguém que está ganhando esse tipo de essencialismo e fala, para mim tá bom, ele efetivamente não tem mais nenhuma autoestima. É uma pessoa que virou alguém que não é protagonista da história, é uma pessoa absolutamente perdida. Mas essa cultura do assistencialismo, essa cultura da dependência... É o dominar, cultura, né? Essa de dominância, do Estado, tudo isso é muito perverso, porque ele parte de um populismo que diz assim, eu vou te salvar, o Estado vai te salvar, o bom papai aqui é que vai te salvar, que é o que nós estamos vendo nessa figura. Eu diria mais, a nova escravidão. Eu chamo isso de neoescravidão mesmo. Eu chamo a escravidão moderna. A favela se tornou... eu não quero nem falar a palavra. Não fale que isso vai dar problema. Mas a gente entendeu. As pessoas têm que se libertar. Eu falo até para o Nordeste. Eu quero todo mundo com banheiro que eu tenho, com a cozinha que eu tenho. Você precisa entender que eu desejo prosperidade a todos. Isso. Lídia, eu quero prosperidade a todos. Todo mundo... Olha, eu só vou te falar uma coisa, Alexis. E todos os meus ex-motoristas, que são poucos, que está todo mundo há 40 anos comigo, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo guiavam para os meus filhos, levava para a escola. Você acha que eu desde que eu tenho 18 anos, você acha que estacionava o carro com ar-condicionado, deixava meu filhinho em casa, ia pegar condução? Eu tenho consciência. Ele estacionava o meu, pegava o dele. Todos tiveram carro, todos têm carro. Porque eu jamais eu ia deixar a pessoa estacionar o meu carro e ia como embora? Esmagado? Jamais.
Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E outra coisa, todo mundo tem o mesmo intestino, todo mundo tem o mesmo estômago. Isso, Aqui em isso. casa, meus encanadores que estão me ouvindo, meus tapeceiros, que eu tive um problema aqui, meus pintores. A gente almoça todo mundo na mesa, querido. Outro dia fiz bacalhau, até falei para o meu encanador, o senhor não vai mais embora, né? Não tá achacando aqui que não acaba mais. Eu falei, para com esse menu maravilhoso. Ah, Que era um menu ótimo. tão bom aqui em casa, eu sentava para comer com eles, que o homem não terminava a reforma. Então, assim, Ô, somos todos iguais. Lídia, Entendeu? É isso que eu quero dizer, é que eu quero prosperidade para todos. É exatamente o contrário do eu, que eu, vale qualquer coisa para você, assistencialismo para você, e avião para mim, etc. para mim, e bilhões para mim. Não, totalmente não, errado. essa aí É uma inclusive, hipocrisia sem tamanho. não, e é uma política do pão e circo, muito antiga, que se fazia para o povo calar a boca no Império Romano, enquanto que as elites saqueavam o Estado. E é isso que acabou destruindo o Império Romano, que era um império que a turma achava que nunca ia acabar, mas Ah, acaba acabou, né? nesse tipo de coisa. Mas só para falar também sobre essa questão de prosperidade, eu tenho um grande exemplo, quando eu comecei a minha empresa, que era muito simples, que eu falei da Kombi, que todo mundo olhava com cara de cuidado, mas mesmo assim, todo final de ano eu dava uma festa para os meus funcionários, e no começo era muito simples, a gente jogava uma chácara, pegava a Kombi e transportava 5, 6 vezes a turma para até chegar toda a família e tudo mais. Aí eu dava carne, bebida e música, todo mundo se sentia feliz, eu tirava foto de todo mundo. Fantástico. Isso foi no primeiro ano. 20 anos depois, eles todos estavam indo com os carros deles, as crianças com uma florzinha na cabeça, roupa, som no carro, feliz da vida, podendo construir a casa deles. Alguns fizeram besteira, jogaram, perderam tudo, tal. E eu falei, gente, se você não se ajuda, não sou eu que vou te ajudar mais. Aí você decide o que você quer fazer na vida. Mas a Os que grande tiveram maioria cabeça. a grande maioria melhorava a casa, melhorava o cômodo e vinha com uma van Mercedes novinha e eu ficava feliz Legal, para ver né? o impacto que a minha empresa estava provocando dentro daqueles que prestavam serviço para nós, que estavam melhorando muito de vida. É muito E eu bacana. ajudei a muito a financiar essa turma. Eu fiz meio um banco daqueles bancos de fomento sem garantia nenhuma, só queria o serviço de volta, bem feito. E isso funcionou muito bem, mas muito bem. Então é isso que nós temos que fazer. É no trabalho que se consegue a libertação, a autoestima e as pessoas conquistarem as coisas delas. Não tem outra forma. É meritocracia também, né? É mesmo. Vamos concluir a nossa live fantástica aqui hoje, não? Sim. Bom, primeiro, quero agradecer demais, uma conversa ótima. Acho que teve um belíssimo público nos acompanhando aqui, depois a gente vai ver a quantidade de gente que entrou e saiu. Mas essa é a conversa fluida, essa conversa, acho que sem preconceito, é uma conversa de pessoas que construíram, e história muito bonita essa de ter construído e manter essa tradição. E agradecer demais por tudo que você passou de conhecimentos para nós. Olha aí, que bonito. Tá com muita luz, tá com reflexo? Agora deu para ver, Isso. É meu pai. Show. O Ivan Leão Sayeg, super amigão, companheiro. Foi muito difícil, porque ele morreu, eu tinha só 33 anos. Maravilhoso, uma pessoa fantástica. É isso. O legado que ele deixou fantástico. É você, teus filhos, a família, o nome, a empresa. É isso que deixa, né? Sim, é isso que maravilhoso deixa. ele. Mas é isso. Meu amigão. Então, Lídia, obrigado. Obrigado àqueles que escutaram a gente. Vamos fazer depois alguns recortes que eu acho que vão ficar muito bons. E parabéns pela essa história, viu? E parabéns pela tua determinação pelo Brasil. De você amar tanto o Brasil e ser uma pessoa que fala, que é aguerrida e que luta pelos valores que eu acho que constrói uma nação, que é aquele espírito colono que eu falei no começo, dos imigrantes que vieram para o Brasil e falaram, esse é o nosso país, né? E que aqui construíram a história. Eu que quero te agradecer por tudo que você já fez pelo Brasil, Alexis
Cis Fontaine. É que eu te conheci, a gente conversou Sim. rapidamente, mas eu percebi que nossos valores são muito parecidos. E a nossa educação. Sabemos que a base de tudo na vida é a educação. Eu queria te pedir que você volte a cuidar mais do Brasil. Nós temos alguns parlamentares que valem muito a pena, e você, por favor, volte e ajude a salvar o Brasil, que nós estamos vivendo esse momento tão, tão decisivo. Então, muito obrigada pelo convite, e estamos aqui à disposição. Muito obrigada por tudo, e pela sua pesquisa. Você me emocionou, e parabéns pela sua história de vida. Parabéns. Assim, você é exemplar em todos os sentidos. Obrigado, Lídia. Obrigado pela audiência. E agora vamos jantar, vamos descansar, tá certo? Vamos. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu estou terminando a nossa transmissão, mas a gente vai continuar aqui, tá? Tá bom.